Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Assunto de hoje, triângulo equilátero. O que a gente vai fazer sobre o triângulo equilátero? A gente vai trabalhar algumas relações de ângulos, interno e externo, e algumas relações existentes entre lado, altura, raio e apótema. Então faremos o seguinte, vamos só recordar uma coisa importante sobre o triângulo equilátero. Primeiro, ele é um polígono regular. Se ele é um polígono regular, ele tem lados iguais, ângulos internos iguais, ângulos externos iguais. Vamos começar a mensurar isso aqui, olha só. Eu tenho aqui, essa marcação que eu vou fazer em laranja aqui, é um ângulo interno do meu triângulo equilátero, isso é um ângulo interno do meu triângulo equilátero e tudo isso aqui é um ângulo interno do meu triângulo equilátero. Vamos lembrar uma coisa? Soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, pera um pouquinho. Deixa eu anotar essa relação aqui, olha só. Qualquer triângulo, a soma, lembre, S de soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos, sempre 180 graus para um triângulo, tudo bem? No caso do triângulo equilátero, pense, como ele tem os ângulos internos iguais, tá? E são exatamente 3, o que você vai fazer? Cada ângulo interno dele vai ser 180 graus dividido em 3 partes iguais. Ou seja, cada ângulo interno do teu triângulo equilátero vale 60 graus. Isso é muito importante você lembrar. Cada ângulo interno dele vale exatamente 60 graus. Tudo bem? Outra coisa importante para você lembrar. Você lembra que o ângulo interno e o ângulo externo são suplementares? Então, se eu chego aqui, quer ver? No meu ponto A, vou apagar ele um pouquinho, vou escrever ele mais abaixo aqui, para não poluir. Prolongo esse lado, prolonguei um dos lados. Quando eu faço o prolongamento do lado, o que acontece? Eu acho no suplemento do ângulo, o ângulo externo. Agora, vamos pensar um pouquinho. Vamos raciocinar assim, Aqui eu tenho 60 graus, certo? Aqui eu vou ter quanto? 120, porque a soma dos dois tem que fechar em 180 porque eles são suplementares. Significa o seguinte, cada ângulo externo do teu triângulo equilátero vale 120 graus. Vamos lembrar uma coisa? São 3, São 3 ângulos externos. Aqui a gente chega na segunda conclusão. A soma dos ângulos externos vai ser igual a 360. Só que aqui cabe uma observação importante. Essa relação, ela vale para qualquer polígono. Tudo bem? Ela vale para qualquer polígono. A soma dos ângulos externos é sempre 360 para qualquer polígono, não apenas para o nosso triângulo equilátero, tá? Então fica a observaçãozinha aí para você. Daí o que acontece? Ainda insistindo na ideia de ângulo, tá? Ainda insistindo na ideia de ângulo. Se você for localizar o ângulo central dele, aqui eu vou precisar fazer o seguinte. Eu vou apagar um pouquinho o apótema, vou apagar esse arco aqui da circunferência e vou apagar isso aqui, tá? Você vai achar o ângulo central do teu polígono. Aqui vem uma observação importante. O que eu faço para achar o ângulo central? Aqui e aqui, Tudo bem? Perceba que eu parti do centro da circunferência, exatamente daqui, certo? E eu tenho, observe, um ângulo central, segundo, vou apagar o apótema também, e o terceiro. Eles são exatamente iguais. Esse aqui, se a soma dos três dá 360, A soma dos três dá 360, cada um deles vai valer 120. E aqui tem mais uma observação. O ângulo central é exatamente igual ao ângulo externo. O ângulo central e o ângulo externo são exatamente iguais. Vamos marcar isso aqui, tá? Daí você vai perguntar assim, tá, mas como que eu acho o ângulo central? Você está colocando um polígono ali de 3 lados, eu quero descobrir um polígono de 20 lados. É só você raciocinar um pouquinho. A quantidade de ângulos centrais que eu tenho, ela é diretamente ligada à quantidade de lados do teu polígono. Então, se você pegar um polígono de 20 lados, ele vai ter 20 ângulos centrais. De 30 lados, 30 ângulos centrais.
A soma de todos os ângulos centrais dá quanto? 360. Então eu posso buscar isso aqui e trazer a seguinte ideia. Ó, olha só, cada ângulo central ele vai ser igual a 360 graus dividido pelo número de lados do teu polígono. Cada ângulo central. Quer ver? Ó? Peguei 360, dividi por 3, porque essa figura tem 3 lados, eu chego que o meu ângulo central vale 120. Tudo bem? E aqui eu tenho mais uma relaçãozinha para a gente marcar. Ó. Mais uma relação para a gente marcar. E aqui eu vou colocar uma observaçãozinha bem importante, tá? Tirar um pouco o meu raio da circunscrita, que eu já usei ele, e eu quero fazer uma observaçãozinha importante, ó. Na verdade, vai ser uma colocação. Mais para frente, nós trabalharemos com 2 assuntos. Semelhança de triângulo, tá? E trigonometria no triângulo retângulo. Hoje eu não consigo te mostrar o porquê disso. Hoje eu só vou colocar a informação, eu espero que você guarde essa informação e posteriormente eu faço a dedução do porquê que ela é assim. Ó, do que eu estou falando? Se você pega aqui, ó, vou apagar agora o meu ângulo central, tá? Se você pega aqui essa medida vermelha, ela é o raio da circunferência circunscrita, tudo bem? Se você pegar essa medida, vou apagar aqui de novo, não polui muito. Azulzinha, quem é essa medida azulzinha? É o apótema do teu triângulo, tá? Repito, você pode usar 2 conceitos para demonstrar o que eu vou falar agora, mas como nós não vimos ele ainda, eu vou apenas apresentar a informação. Posteriormente, numa outra aula, eu volto a citar isso aqui e volto a falar para você e deduzir o porquê, tá? O que acontece? Olha só, se você pega o apótema e soma com o raio, olha só, o apótema e você soma com o raio, você tem a altura do teu triângulo equilátero, tá certo? Você tem a altura do triângulo equilátero. Só que o que eu não consigo te mostrar hoje, porque nós não vimos semelhança de triângulo e não vimos relações, trigonometria no triângulo retângulo, é o seguinte, existe um ângulo aqui, ó, esse pequenininho de 30 graus. Você aplica uma das relações trigonométricas chamada de seno, tá? Daí você vai fazer uma relação do A com esse R, certo? Mas eu vou apenas colocar a informação dessa relação aqui, nós vamos tirar a seguinte ideia, que o raio ele é o dobro do apótema. Repito, não consigo hoje te mostrar o porquê, tá? Futuramente a gente vai falar, só que eu acho importante citar essa relação. Essa medida aqui, ó, é o dobro dessa aqui. Então pensa, se essa aqui vale 2, essa vale 4. Se essa vale 3, essa vale 6. A de cima é o dobro dessa e a soma das duas te dá a altura do triângulo. Então hoje eu vou ficar te devendo isso porque nós não vimos assuntos relacionados a esse conteúdo específico que eu te falei. Mas isso aí para nós hoje é só para bater na dedução, nada mais. O que é importante a gente fazer é o seguinte, olha só. Vamos pegar uma ideia do triângulo equilátero e vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que esse triângulo equilátero aqui, ó, digamos que ele tem, deixa eu pensar aqui, lado, deixa eu ver, 9. 9 não, 9 vai ficar feio. 9 vai ficar feio. Vamos pegar um lado 12. Tudo bem? Triângulo equilátero de lado 12. 12, 12 e 12. Tá certo? O que eu quero que vocês façam? O que eu quero que vocês me ajudem? Ó, eu vou apagar a minha figura aqui no meio, para não poluir também, né? Essa ideia de poluir o triângulozinho é muito ruim, porque a gente não enxerga. Então, vou apagar ele aqui, deixar bem limpinho, ó. E daí faremos o seguinte, tá limpinho. Eu quero saber assim, ó, como é que eu posso fazer para achar o raio da circunscrita e o apótema? Pense, se eu tenho o raio, eu tenho o apótema, o raio é o dobro. Se eu tenho o apótema, eu tenho o raio, que o apótema é a metade. Isso é tranquilo. Mas para isso, seria legal se eu achasse a altura. Então, o que a gente vai fazer? Olha só, eu vou pegar aqui, ó, eu vou traçar a altura dele. Certo? Vou traçar a altura dele. Tudo bem? Daí, vou chamar ela de H. Tudo bem? Lembre, a altura do triângulo equilátero, ela divide uma das bases ao meio. Então, se a base toda é 12, metade dela é 6 para cá, 6 para cá. Tudo bem?
Lembra o que dá para a gente fazer ali? Ó? Dá para jogar o bom e velho Pitágoras ali no meio, certo? O que acontece ali fazendo Pitágoras? Olha só, eu vou fazer Pitágoras nesse triângulozinho aqui, ó, do lado direito. Claro que você poderia fazer do lado esquerdo que não daria a menor diferença. Mas vou jogar Pitágoras aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado, vamos fazer a conta aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais 6 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144, vai ser igual a h elevado ao quadrado mais 6 ao quadrado, dá 36. Pega o 36 e passa para lá, h elevado ao quadrado vai ser igual a 108, tá? Passa o 36, joga para lá, menos 36, com 144, 108. Tudo bem? O quadrado joga na forma de raiz. Então aqui, ó, quadrado passa na forma de raiz. O h ele vai ser igual a raiz quadrada de 108. Daí você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos decompor ele aqui, ó. Tem espacinho? Vamos no cantinho aqui, ó. Decompõe o 108. Ó, por 2, 54, por 2, dá 27, por 3, dá 9, por 3, dá 3, por 3, dá 1. Perceba uma coisa, ó, na decomposição dele, esse 2 ao quadrado sai da raiz, esse 3 ao quadrado sai da raiz. 2, 3, esse não pode, fica na raiz. O que vai acontecer com a altura dele? A altura dele vai ser igual, multiplicando aqueles valores, 6 raiz de 3. E aqui a gente chega onde eu queria. Sabe por quê? Olha só. Chegamos aonde eu quero. Vamos supor assim, com esses elementos ali, ó, a pessoa pode te fornecer o que ela quiser, desde que você enxergue uma coisa. Olha a altura, o que aconteceu, e olha o lado, o que acontece. Ó, esse 6 que está aqui, ele é exatamente a metade do lado, vezes a raiz de 3. Dá pra gente fazer o seguinte, então. A altura do triângulo equilátero é a metade do lado, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O 6 é a metade do lado, vezes a raiz de 3. Vamos fazer um resumo disso? O que me interessa de tudo isso? Olha só, vou apagar aqui um pouquinho. O que me interessa disso tudo? Deixa eu deixar o que vai me importar. Ó, gente, pega um triângulo equilátero de lado, pense assim, ó, de lado 6 centímetros. Pega um triângulo equilátero de lado 6. O que você tem que lembrar? Olha só, se eu estou te fornecendo um triângulo equilátero de lado 6 centímetros, primeiro roteirinho que a gente vai fazer, ó, o L dele é igual a 6. Como que eu acho a altura do triângulo equilátero? Pô, a altura do triângulo equilátero é a metade desse lado vezes a raiz de 3. Então, peraí. A altura dele vai ser igual. Metade do 6 é 3, vezes a raiz de 3. Feito isso, você vai atrás do raio e você vai atrás do apótema. Ó, vai atrás do raio e vai atrás do apótema. Pega esse valor, divide em 3 partes iguais. É só você pensar um pouquinho. Quer ver? Ó? Eu vou apagar meu rabisco aqui. Ó. É só você pensar um pouquinho. Você sabe, né? Isso aqui, como eu falei, eu fiquei devendo para você essa informação porque nós não vimos o assunto ainda. No momento certo eu demonstro. Você sabe que o raio é o dobro do apótema. O dobro mais 1, o triplo do apótema vai ser igual à altura. Ó, o apótema é a altura dividida em 3. Então, peraí. Pegue isso e divide em 3. Raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Disso aqui, ó, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Certo? O raio são 2 delas. O apótema é uma só. Somando o raio, somando o apótema,
nós temos a altura dele. É isso que eu preciso de você para triângulo equilátero, certo? Nada mais. Vamos fazer o seguinte, ó. Dessa aulinha de triângulo equilátero, se eu não estou enganado, e não estou enganado, nós não temos atividade. Por quê? Eu preciso pegar mais assuntos, tá? Falando de quadrado, de hexágono, para que a gente consiga juntar tudo num corpo só e trabalhar isso com você. Tudo bem? Ficamos então por aqui. Hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês numa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.